Bom dia. Meu nome é Rosa Ximenes e eu vou falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso ele é formado por células nervosas, que são os neurônios. Existem os neurônios sensoriais, os neurônios motores e os de associação. Os sensoriais eles estão ligados aos sentidos, que é o olfato, o paladar, o tato, a audição, a visão. E os motores são os que levam informações do sistema nervoso central para os músculos e nervos e para serem executados as informações. E os de associação são os neurônios que estão ligados a todos os outros sistemas. Ele tanto vai para o sistema nervoso como para o periférico. O cerebelo é um dos principais órgãos do sistema motor. Ele é responsável pela coordenação das atividades dos músculos esqueléticos, tanto do tato, visão, audição, em nível consciente, a partir das informações recebidas. Suas atividades estão relacionadas com o equilíbrio, tanto quanto a postura também. O cerebelo trabalha em conexão com o cerebral e o tronco encefálico. Além de estabelecer o equilíbrio corporal, o cerebelo recebe os estímulos dos músculos e tendões e tem a junção de controlar as atividades motoras, mantendo o tônus muscular, onde ele é essencial no desempenho de movimentação voluntária e na aprendizagem motora. Na divisão anatômica do cerebelo, ele se divide em 3 partes. Como a gente vê aqui, essa é a localização da onde ele fica, a parte do cerebelo. O hemisfério central direito, o hemisfério central esquerdo e o vértice que se liga a 2 massas laterais, fazendo-se conexão com o tronco encefálico e o córtex cerebral. O córtex cerebral ele se constitui aqui, ó, nessa região do cérebro. O córtex motor é a área do sulco central do cerebelo, ocupando o terço anterior dos lobos frontais. O córtex somatosensorial localizado posteriormente ao sulco central, onde se envia sinais ao córtex motor para o controle das atividades motoras. O córtex motor ele se divide em 3 áreas diferentes. A primeira é o córtex motor primário, é uma região do cérebro nos humanos localizada na porção posterior do lobo frontal, no giro pré-central. Ele é definido como uma região que contém neurônios grandes. Estão junto com outros neurônios que enviam axônio à medula espinhal para fazer a sinapse nos interneurônios, ou diretamente com os neurônios, como os motores alfas, né, que se conectam aos músculos. O segundo é o pré-motor. Ele é responsável pela aprendizagem motora e pelos movimentos de precisão. A área motora fica mais ativa do que o resto do cérebro. Quando a gente imagina alguma coisa, ele, sem fazer o movimento, ele fica mais ativo, né? O terceiro é o córtex motor suplementar. Ele funciona junto com o pré-motor para provocar o movimento das posturas, são bilaterais e localiza o superior da pré-motora, que são o sulco longitudinal. Os reflexos são reações corporais que podem ser automáticas ou através de estímulos. Nós temos o reflexo miotático, que é o reflexo mais simples que existe, que ele origina-se dos receptores ansespirais dos fusos neuromusculares. Um exemplo desse estímulo é o reflexo miotático de distensão. Temos o arco reflexo, que ele é um monossimpático, é um reflexo monossimpático simples, onde ocorre apenas uma sinapse entre o neurônio aferente e o neurônio eferente. Temos o reflexo de relaxamento, que esse promove o relaxamento muscular agonista de um movimento que sequer requisitado, como por exemplo a tentativa de levantar o carro, onde há o relaxamento muscular para se evitar a perda do próprio. Temos o reflexo de estiramento,
que promove a contração muscular agonista de um movimento desejado com o objetivo de se manter o tônus. Temos reflexo de retirada, onde há estímulos nocivos à pele, onde há a contração dos músculos flexores, e o relaxamento dos músculos extensores, ou a inibição dos músculos extensores, onde os receptores de dor têm ramificação com os neurônios nas substâncias gelatinosas cruzados com a medula. Esse tipo de reflexo, o número de sinapses nele depende da intensidade de cada estímulo, né? Temos reflexo extensor cruzado, esse evita a perca de equilíbrio, onde ocorre a flexão dos membros inferiores, né? E os interneurônios do outro lado da medula estimulam a ação contrária dele, onde há uma ativação da musculatura extensora do outro lado do corpo. E temos o reflexo patelar. Esse reflexo ocorre quando a perna está flexionada e no ar, né? Onde ocorre o estímulo da patela, onde há uma pancada da patela e a perna é estirada para frente, né? Isso ocorre porque o tendão sofreu uma pancada, né? E essa é onde possui terminações dendríticas de um neurônio sensorial, que foram modificados para funcionarem como perfeitos receptores de pressão. O fuso muscular é um receptor sensorial excitatório presente no meio do músculo, entre as fibras intrafusais. Ele é responsável por proteger o músculo nos movimentos de estiramento. Quando o músculo estica, o fuso muscular estica junto. Quando chega ao limite do estiramento, ele envia impulsos elétricos para o cérebro, que fará com que o músculo contraia. O órgão responsável por essa contração será o órgão tendinoso de Golgi, que faz exatamente o contrário do fuso muscular. Ele protege o músculo nos movimentos de contração. Se o músculo se contrai em excesso, ele envia impulsos elétricos que obrigam o fuso muscular a relaxar o músculo. Quando há falhas nesse órgão tendinoso de Golgi, a pessoa começa a sofrer de rigidez muscular. Essa rigidez muscular, entre outras, pode ser tratada com estimulação elétrica funcional, que até já vimos um pouco sobre isso em laboratório. Essa estimulação elétrica funcional obriga o músculo a relaxar. Vou falar sobre o movimento voluntário. O movimento voluntário executa um comando de forma consciente e controlável. Para isso, o movimento precisa ser organizado inicialmente ao nível de córtex sensório-motor. O córtex motor, mais especificamente, organiza o comando do movimento e envia este comando para um nível central, numa sequência bem definida: córtex pré-motor, controle motor, glândulos de base, tronco encefálico, medula, músculo e cerebelo. O cerebelo faz um ajuste fino e informa ao córtex pré-motor para corrigir o movimento. O potencial de ação chega ao músculo via motoneurônio, iniciando a contração. O evento da contração muscular antecede o movimento, ou seja, antes do movimento propriamente dito acontecer, já há uma ativação muscular, realizada pelo encurtamento dos sarcômeros. Há uma necessidade de geração de tensão suficiente para movimentar carga ou vencer a resistência. Aqueles gestos que já estão aprendidos e são amplamente treinados, executados e repetidos como caminhar, escrever, falar, não têm mais a necessidade de pensamento preciso e estudado, pois eles já são realizados de forma automática. Para movimentos novos e para gestos que não são habitualmente repetidos, a organização motora é totalmente voluntária e necessariamente. Falar sobre o controle neural do movimento, que fica, uma das localidades fica lá na medula espinal, que fica localizada no interior da coluna vertebral, ao lado do seu eixo crânio-caudal. Bom, a função dele é conduzir impulsos nervosos das regiões do corpo até o céfalo, também produzir impulsos e coordenar atividades musculares e reflexos. E ele também
ele recebe estímulos de receptores sensitivos e envia estímulos para o tronco cefálico cerebral, o tálamo e o córtex cerebral. Bom, existe também lá no tronco encefálico, que tem a função de posturas e movimentos de mão e olhos, tipo pegar, piscar, esses movimentos assim. E ele também recebe estímulos do cerebelo, receptores sensitivos, visuais e vestibulares. E envia para a medula espinal. E existe também as áreas motoras do córtex cerebral, que tem a função de planejamento, coordenação de movimentos e complexos. E recebe o estímulo lá do tálamo. E também envia para o tronco encefálico, medula espinal, cerebelo e núcleos de base. Também tem localizado lá no cerebelo, que tem a função de monitora os sinais oriundos das áreas motoras e ajusta os movimentos. Ele recebe estímulo lá da medula espinal, sensitivo, córtex cerebral e assim comando. E ele também envia lá para o tronco encefálico, córtex cerebral e todos os estímulos enviados não inibitórios. Existe também lá o tálamo, que fica localizado lá na região central do cérebro humano. E ele tem a função, contém o núcleo de transmissão, que passa a mensagem para o córtex cerebral. E recebe também a função lá do núcleo da base cerebelo, medula espinal. E ele envia também estímulo lá para o córtex cerebral. E existe também o núcleo da base, que fica lá na região inferior do cérebro, que tem a função de planejamento motor e recebe o estímulo de córtex, lá do córtex cerebral e envia para o córtex cerebral também. Olá, eu vou falar sobre a doença mal de Parkinson, ou seja, simplesmente Parkinson, né? Que é uma doença do sistema nervoso central. Ela afeta a capacidade do cérebro a controlar, fazer os seus movimentos, né? Desde o piscar de olho até na atitude de andar, fazer esse movimento, o nosso cérebro ele é responsável por isso. Um grupo de células, né, cerebrais, que são os neurônios dopaminérgicos, né, eles são responsáveis pela produção de dopamina no cérebro, né? Então, esses neurotransmissores agem no controle desses movimentos. Então, não existe ainda um exame específico, né, que detecta essa doença. Ou seja, é através de exames clínicos, né, visando o comportamento do paciente. Ou seja, existe a branquicinésia, né, que é a lentidão dos movimentos, né, rigidez. Então, tudo isso, né, dá para se diagnosticar clinicamente, através do comportamento desse paciente. Quando ela desenvolve essa doença, ela cai muito, não tem coordenação, causa tremores, né? Ele não tem controle sobre isso. Então é dessa forma que é detectado essa doença. Existe uma cura? Não existe cura para essa doença. Ou seja, existe alguns medicamentos, né, que ajudam, né, a ir diminuindo, né? Por exemplo, a levodopa mais a cardiópa, que é uma transformadora de dopamina dentro do cérebro, né? Várias outras drogas simulam a ação da dopamina no cérebro e pode ser usada, entre elas, a bromocriptina e a pramipexol e a ropinal. E além desses medicamentos, é necessário também a prática de exercício.
Ou seja, esse exercício vai ajudar no desenvolvimento, na coordenação desse paciente. Essa doença, quem tem ela, morre com ela, porque não tem cura. Somente isso. Dando conclusão ao nosso assunto, sistema nervoso motor, nós, em comum acordo, decidimos focar nossa conclusão em algumas questões comentadas a respeito do assunto. Então vamos à nossa primeira questão. Temos aqui uma questão da UFRI e vamos comentá-la. Indique a alternativa com a sequência correta de lacunas. Nós temos as questões A, B, C, D e E. De acordo com a questão A, a sequência seria o cerebelo, órgão do sistema nervoso periférico, entre outras funções, é responsável pela visão. Na questão B, o cerebelo, órgão do sistema nervoso motor, entre outras funções, é responsável pela coordenação motora. Questão C. O cerebelo, músculo do sistema nervoso central, entre outras funções, é responsável pela coordenação motora. Questão D. O cerebelo, órgão do sistema nervoso central, entre outras funções, é responsável pela coordenação motora. Questão E. O cerebelo, órgão do sistema nervoso sensorial, entre outras funções, é responsável pela fala. O candidato Craim Melo marcou a alternativa B, mas a correta é a D. Onde estaria o equívoco do nosso colega aqui em ter marcado a questão B? A falha do nosso candidato, a pouca percepção dele, é observada no momento em que ele marca a opção B e coloca o cerebelo como órgão do sistema nervoso motor. No caso aqui, ele determinou o cerebelo como órgão do sistema nervoso motor. Porém, o cerebelo faz parte do sistema nervoso central, de onde são emitidos os estímulos aos neurônios motores, ou seja, através do cerebelo, que emite os estímulos, ele emite os estímulos através da medula, e esses estímulos vão chegar até os neurônios motores, que a partir de então vai ocorrer a estimulação e vai ocorrer a motricidade do organismo. Então essa foi a nossa conclusão. Colocamos dessa forma, essas duas questões, que sempre caem no recurso público, de acordo com esse assunto. E para a gente ter uma noção também de como não errar quando chegar o nosso momento de estar prestando concurso nessa área sobre esse assunto tão relevante. Então essa foi a nossa conclusão. Colocamos dessa forma, essas duas questões, que sempre caem no recurso público, de acordo com esse assunto. E para a gente ter uma noção também de como não errar quando chegar o nosso momento de estar prestando concurso nessa área sobre esse assunto tão relevante.